Olha, na aula passada nós vimos essa questão 4 aqui, nós resolvemos ela, não é? Aí no final, o que a gente fez? A gente comprovou que a densidade do corpo era 0,8, aqui ó, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Como que a gente comprovou isso? Usando essa fórmula aqui, que só usa para quando o objeto estiver boiando, flutuando sobre outro líquido. Quando a densidade dele for menor do que a do outro líquido. Você vai ter que fazer o seguinte, pegar o volume do fluido deslocado, ou seja, o volume submerso, o volume que está líquido aqui, ó, tá? E dividir pelo volume total. Então você vai ter uma fração, você vai ter uma porcentagem desse volume do líquido em relação ao volume todo do corpo. Nesse caso aqui deu 20,35 avos, né? 20 era o volume aqui, a parte que está submersa, e 35 era o volume total. Então, qual a parte submersa em relação ao total? 35. Então, essa porcentagem aqui, vou até colocar um parênteses aqui, ó, azul, de propósito. Não precisaria, mas eu vou colocar um parênteses, certo? Então, pega essa fração multiplicada a densidade do fluido, no caso do líquido vermelho. Aí a gente encontrou 0,8 e comprovamos que acertamos a questão, né? Que os dados nossos aqui deram certo, porque aí fizemos a conta, deu 0,8 e 0,8 era a densidade da madeira, daquele caixote de madeira ali verde, tá? E essa fórmula nós vamos utilizar hoje, ela é muito utilizada, bastante utilizada. Nós fizemos uma prova aqui também, ó, na letra B, né? Vimos que a massa de um é igual à massa do outro, massa é densidade vezes volume, então densidade vezes volume do outro. E eu fiz essa prova também lá para chegar nessa expressão aqui, né? Na aula gravada sobre o assunto, na teoria, né? Vocês podem ver lá no final da aula. Vamos utilizar essa expressão hoje. Nós fizemos a questão 6 na aula passada também, questão 7, na aula de exercícios, falamos do submarino. E agora a questão 8, então. Certo? Olha só, quando um bloco num recipiente com água está aqui, observa-se que 90% do seu volume ficam submersos, e isso dentro da água. Quando esse mesmo bloco é colocado num recipiente com outro líquido, um líquido de densidade desconhecida, observa-se que o percentual de volume submerso é reduzido para 60%. Então tá ali, ele ficou mais fora do líquido do que quando ele estava na água, comparativo, certo? Fiz uma figurinha ali para mostrar isso. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, não está no sistema internacional, né? Mas não precisa transformar, pode deixar assim em muitas situações. Determine a densidade do outro líquido. Então ele quer saber a densidade 2, interrogação. Ok? Vou escrever aqui, ó, D2 igual interrogação. O que nós temos é, primeiro, para a água, nós temos para a água que a parte que está dentro, submersa aqui do objeto, dentro da água, é de 90%. Certo? 90%. E no outro líquido é de 60%. Então, 60% está dentro do líquido, no caso, 40% estaria de fora. Não é? O que me interessa é essa parte que está dentro, 60%. Beleza? Qual que é a fórmula que vamos utilizar? A equação que vamos utilizar é essa aqui, ó. A densidade do corpo vai ser igual a uma porcentagem do volume do fluido deslocado, vou chamar de 1, né? Figura 1, vezes a densidade 1. E para o caso vermelho, mesma coisa. A densidade do corpo boiando ali vai ser a densidade, o volume do fluido deslocado 2, vezes a densidade do líquido 2. Densidade do fluido 2. Do líquido 2.
Então, olha só, se ele tivesse a metade só dentro da água, a densidade dele seria metade da densidade da água. Se ele tem 90% dentro da água, então a porcentagem do volume que está dentro da água é 90%, então é 90% vezes a densidade da água. Pronto, então você vai escrever aqui o seguinte: a densidade do corpo vai ser igual 90 por 100, isso é 90%, né? 0,9. Pode deixar assim por enquanto. 90 por 100, 90%. Vezes 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Portanto, a densidade do corpo vai ser 0,9 vezes 1, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Se acabamos de encontrar a densidade do corpo, nós podemos substituir esse valor aqui, ó, densidade do corpo. A densidade do corpo não muda, né? Densidade da água, do outro líquido, tudo bem, diferente, mas a do corpo não muda. Então, vou escrever agora 0,9 e aí acabou a questão, tá vendo? 0,9 é igual a porcentagem do fluido, é 60%. 60% já vou escrever 0,6, pode ser? Ao invés de escrever 60 sobre 100, 60%, é 0,60, 0,6, vezes D2. Aí você multiplica por 10 de cá por 10 de lá, em outras palavras, tira essa vírgula de cá com tira essa vírgula de lá, fica 9 dividido por 6, que é 1,5. 1,5, portanto, é a densidade do líquido 2. Grama por centímetro cúbico. Porque o 0,9 ali era grama por centímetro cúbico, então aqui também ficou assim. Acabou. A densidade da água é 1, a densidade desse líquido é 1,5. Está vendo que a densidade desse líquido é maior que a densidade da água? Então ele empurra mais o objeto para fora, porque a densidade dele é maior, tá? Beleza? Ele empurra mais o objeto para fora, o objeto boia mais nesse líquido do que na água. Na água ele está mais afundado, ok? Poderia ter uma pergunta de certo e errado assim para você, de repente, ó, em alguma questão. Se flutua mais, se flutua menos. Eu quero fazer uma pergunta adicional aqui nessa questão para vocês, que é a seguinte. Imagine que esse recipiente azul, com água, né, e o vermelho, com outro líquido, estivesse totalmente cheio antes de colocar o objeto para boiar, os dois. Aí você coloca esse objeto. Bom, quando você coloca esse objeto, parte dessa água transborda, não é? E aqui do mesmo jeito, quando você coloca esse objeto, parte desse líquido vermelho transborda. Claro que esse líquido transborda um volume menor, porque apenas 60% está dentro, do que o volume da água. Mas a pergunta é, se você medir a massa numa balança, colocar o líquido azul, que é a água, numa balança, medir esse volume todo, e o líquido vermelho, medir a massa, eu quero saber qual massa é maior? Ou é igual? E aí? Pensa aí um pouquinho. Para te ajudar a responder, ó, rapidinho. Temos a força peso atuando nos dois blocos, né? E temos a força empuxo, que é uma força para cima aqui, que eu vou chamar de empuxo 1, e ali na situação 2 de empuxo 2. E eles estão boiando, parados. Para responder a pergunta, qual massa é maior de qual líquido que transbordou? Faz essa outra pergunta aqui, se faça essa outra pergunta. Quem é maior, empuxo 1 ou empuxo 2? E o que é empuxo? Tá? Empuxo 1 é igual a empuxo 2, ou quem é maior? E o que é empuxo? Qual a definição? Qual a fórmula? Pronto, aí você responde. 1 minuto aí. Igual, não é? Por que igual, professor? Quem colocou igual aí? Quem pensou em ser igual? Olha só. Peso igual a empuxo. Peso igual a empuxo. Nas duas situações, não é? Porque tá parado. A força para cima igual a força para baixo. Tá aqui. Então, já que de cá é peso, já que de cá é peso, então quer dizer que empuxo 1 igual a empuxo 2, já que o peso não muda do objeto. Então, você conclui que o empuxo 1 igual a empuxo 2, não é assim?
Vamos escrever aqui, ó. Aqui. Empuxo 1 é igual a empuxo 2. Certo? Empuxo 1 igual a empuxo 2. Tá. O que é empuxo? Empuxo não é o peso do fluido deslocado? Então a gente está falando que o peso do fluido deslocado 1 é igual ao peso do fluido deslocado 2. Ou seja, o tanto que derramou de água, no caso 1, é o tanto que derramou, é a mesma massa, é o mesmo peso, tá? Não é o mesmo tanto, o volume é diferente. Mas é o mesmo peso. O peso do fluido deslocado 1 é igual ao peso do fluido deslocado 2. Se você medir a massa dos dois, vai dar igual. Olha que top. Massa, hein? E outra coisa, afirmo mais. Vamos supor que dá 1 quilograma. Então, derramou 1 quilograma de água, derramou 1 quilograma desse líquido aqui. Embora os volumes sejam diferentes. Sabe quanto é o peso do bloco verde? 1 quilograma. A massa, né? Aí você tinha que multiplicar por 10 para encontrar o peso. A massa também é 1 quilograma. Porque já que peso é igual a empuxo, e empuxo, então, é o peso daquela água que foi derramada, então você conclui que tanto essa água azul, quanto esse líquido vermelho, quanto a massa desse objeto verde aqui, ó, as massas são iguais desses três, do líquido azul, do líquido vermelho e do objeto. Os pesos deles são iguais. Top demais, hein? Dá para medir o peso desse objeto fazendo isso. Entendeu? Beleza? Por conta disso aqui, então. Então, vamos escrever essa conclusão? Pergunta extra, né? Vou escrever aqui, ó. Extra. Conclusão aqui. Massa do fluido deslocado 1 é igual a massa do fluido deslocado 2, que é igual a massa do corpo. Massa. Massa, que massa. Agora vamos fazer mais uma questãozinha para encerrar a aula de hoje. Temos mais 20 minutos, dá tempo de boa. Ó, de fazer a 20, tá? Ainda tem mais uma pergunta extra da 28, ó. Vamos ver se dá tempo de responder. Acho que sim. Né? Pergunta extra, eu escrevi aqui. Quando você rompe o fio, corta o fio, esse objeto está lá dentro desse vaso aqui, desse recipiente, que antes estava pendurado por esse fio. Tá bom? Eu não coloquei essa questão para vocês fazerem, vamos tentar fazer agora, vamos fazer juntos, pensar juntos, tá? Mas não tinha colocado ela não. Ela é do capítulo 7. Capítulo 7. Se eu não me engano, é página 176, tá? Se quiser olhar aí, tá bom? Coloca-se dentro de um vaso aberto 2 kg de água. Então, você tem aqui esse vaso, né, esse recipiente. Em seguida, coloca-se dentro do líquido um pequeno corpo de 500 gramas de massa e 50 centímetros cúbicos de volume, suspenso por um fio, conforme indicado na figura. Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é 1 kg por litro, calcule a tração no fio, letra A. E aí, gente, como é que a gente pode calcular a tração no fio? Tração que está presa ali ao teto, ó. Se você estivesse segurando o fio, por exemplo, o que você... qual a força que você faria ali no fio? Será que é a mesma força do peso? Não, vai ser menor, não vai? Vai ou não vai? Imagina, você pega aquele objeto ali de 500 gramas, né? E segura pelo fio, fora da água. Para você, então, tá tendo uma força ali de 500 gramas força, não é? Meio quilograma força. Para você, ele tem meio quilograma, ok. Agora, quando você coloca ele na água, aparentemente fica mais leve. Você segura assim, uai, ficou mais leve. Por que ficou mais leve? Ficou mais leve? A pergunta é, quanto que é o peso aparente, então, que você está segurando? No caso, qual seria a tração ali? Nesse caso, você não está segurando, tem uma força ali segurando a tração.
Quanto seria a tração aparente? Que eu falei na aula gravada também. Certo? Ele é menor que o peso um tanto em empuxo. Porque aqui não tem para cima a força empuxo. E para baixo ali não tem a força peso do bloco. Vou colocar de marronzinho, ó. Peso do bloco. Beleza? Montando a equação da letra A. Vou escrever aqui, ó. Letra A. A tração mais o empuxo é igual ao peso, não é? Então quer dizer que a tração vai ser o peso menos o empuxo. Essa é a fórmula que vamos jogar. É você pegar o peso e diminuir o valor do empuxo. Ficou um pouquinho menor. O empuxo está te ajudando a levantar aquilo ali. O fio está menos tensionado quando colocado o objeto na água. Então, para responder a letra A, precisamos saber quanto que é o peso e quanto que é o empuxo. O peso é fácil, né? Pegar a massa e multiplicar pela gravidade, não tem nem graça. E o empuxo, como faz? E aí? Como calcular o empuxo? Eu vou te dar uma dica logo. Qual é a fórmula de empuxo? Qual é a definição de empuxo? Aí você responde. Empuxo não é igual ao peso do fluido deslocado? Isso mesmo, Matheus. Você pega o peso daquele volume deslocado. Como assim, professor? Tem que entender isso. Ó, se você não entender isso, você não faz a questão. Tá? Então, o que eu... Primeiro, se tivesse cheia até a tampa aqui, ó, de água, e coloca uma gotinha transborda, aí você vai e coloca esse quadradinho, esse bloquinho aqui dentro. Então, o quanto vai transbordar aqui? Não é justamente o volume desse bloco? Então, o volume desse bloco, ou seja, a parte submersa do bloco, que é todo ele, é o volume do fluido deslocado, que nesse caso deu na questão, 50 centímetros cúbicos. Esses 50 centímetros cúbicos é o quê? É o volume do fluido deslocado, certo? Volume do fluido deslocado. Então, a pergunta é, para encontrar o empuxo, quanto que mede o peso de 50 centímetros cúbicos de água? Entendeu? 50 centímetros cúbicos de água, vai lá e mede a massa. Deu tanto. Beleza. Aí, pega essa massa de água, do fluido deslocado, e multiplica pela gravidade. Isso é peso. Pronto, você vai achar o empuxo. Então, próxima pergunta. Qual que é a massa que tem 50 centímetros cúbicos de água? 50 centímetros cúbicos de água tem quantos gramas de água? Ou quantos quilogramas de água? Qual é a densidade da água? Pode jogar na fórmula de densidade, né? 1 quilograma por litro. Que é a mesma aqui, olha na questão anterior. 1 grama por centímetro cúbico. É a mesma coisa, 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui, ó. Vou escrever aqui. Isso aqui é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tá? 1 grama por centímetro cúbico. Significa que a cada 1 centímetro cúbico de água, você terá 1 grama de água. Você pode fazer a regra de 3, igual eu vou fazer aqui. Ou então joga na fórmula da densidade, tanto faz, tá? O que é, de novo, hein? O que é 1 grama por centímetro cúbico? É, a cada centímetro cúbico você tem 1 grama de água. Beleza? Se eu quero saber quantos gramas de água tem em 50 centímetros cúbicos, então eu coloco aqui, massa do fluido deslocado, que é a massa de água. Estou encontrando a massa de água. Pronto, a massa do fluido deslocado é igual a quanto? 50 gramas. Claro, é a proporção de 1 para 1. 50 centímetros cúbicos, 50 gramas de água. O que é 1 quilograma por litro? A cada litro de água, mede-se uma massa de água de 1 quilograma de água, falando da água.
1 quilograma por litro é 1 litro, 1 quilo. 1 quilograma. Tá? Razão de 1 para 1. É a mesma unidade, mesma coisa. Transformação de unidade da mesma coisa. E tem que saber essas transformações, gente. Né? É 1 quilograma por decímetro cúbico, também a mesma coisa. 1 grama por ml, porque 1 ml é 1 centímetro cúbico. É a mesma. Agora, só vai ser diferente de transformar isso aqui para o sistema internacional, que seria quilograma por metro cúbico. Aí você tem que multiplicar por 1000, por 10 ao cubo. Isso eu falei no começo da aula, quando eu falei de densidade, na aula de teoria de empuxo, tá? Princípio de Arquimedes. Você pode ver essas relações lá. Beleza, então a gente tem a massa da água, só que tem que passar para quilograma, para colocar aqui, ó. Beleza? Vou colocar de verdinho aqui. Olha, falei que era verdinho, pus preto. Verdinho. Aqui. Massa do fluido deslocado, massa de água, 50 gramas. Vou colocar bem aqui, ó. Para encontrar o valor do empuxo, que é o peso da água. Deslocado ali, para sair em newtons. Então vai ficar que o empuxo vai ser igual a 0,050 vezes 10 da gravidade. Isso vai dar 0,5 newtons. Ok? Isso é o valor do empuxo. Eu vou destacar de azul, que empuxo eu coloquei de azul ali na figura. Então, 0,5 newtons é o valor do empuxo. Está aqui, empuxo. Beleza? E o peso? Quanto é o peso? Aqui a gente está fazendo, na verdade, a letra A, né? Depois coloca ali os valores todos aqui. Isso aqui é o rascunho para fazer a letra A. Quanto que é o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Então vai ser... Aí tem que transformar para quilograma, hein? Ó, 0,5 quilogramas, certo? Vezes 10 da gravidade. Isso dá 5 newtons. Beleza? Então 5 newtons é o peso do corpo. Tá aqui, peso do corpo. Então pronto, joga aqui o peso do corpo, o valor, joga ali o valor do empuxo, e aí você vai ter a tração. Portanto, tração vai ser igual a 5 menos 0,5, isso dá 4,5, acabou. 4,5 newtons. Beleza? Essa foi a letra A. Tudo que eu fiz ali, mais essa parte aqui. Então aqui foi o resumo do empuxo, do peso, a gente teve que encontrar a massa da água, e aí jogamos aqui os valores. Para a letra B, pergunta a força exercida pelo líquido no fundo do vaso. O que vocês acham que está perguntando aí, hein? E quanto seria isso? A força exercida pelo líquido no fundo do vaso. É o peso do líquido? Será que é só o peso do líquido? Tipo, se você colocar uma balança lá no fundo do recipiente, lá dentro, só que no fundo, vai acusar essa massa aqui de 2 kg de água ou vai acusar um pouco mais, de repente, por conta desse objeto lá dentro? O que vocês acham, hein? Será que muda? É uma questão difícil, é uma pergunta difícil, tem que pensar aí. E as outras que eu vou fazer, que eu inventei, C e D, né? Letra C e letra D daqui a pouco, são complicadinhas também, mas vamos lá. Vamos pegar o boi pelo chifre, né? Sabe a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é o seguinte. Para ação, reação, lembra? Para toda ação tem reação de mesmo valor, mesma direção, porém sentido contrário, e atua em corpos diferentes. Como assim? O que é empuxo? Empuxo é a força que a água faz sobre os objetos imersos nela. Então a água faz uma força sobre esse quadradinho marrom. Por sua vez, o quadradinho marrom faz uma força sobre a água. É, professor? É. Aqui. Vou chamar de empuxo
linha, que seria o par reação, ação-reação do empuxo. Tem o mesmo valor, inclusive, 0,5, que a gente achou ali agora há pouco, ó. Então, a água empurra o objeto para cima com 0,5 e o objeto empurra a água para baixo com 0,5. Claro, tem que ter o par ação-reação, tá? Então, existe uma força sobre a água que, além da força peso, né? Além da força peso da água, do planeta Terra sobre a água, ó, peso da água, na água, né? Existe a força empuxo, linha. Então, essas duas forças atuam na água, empurrando ela para baixo, puxando ela para baixo. E vai dar justamente, então, a força sobre a base aqui do recipiente, do vaso. Que é o que ele está perguntando. A força exercida pelo líquido no fundo do vaso vai ser aquele E' mais aquele P da água. Vou destacar isso aqui, ó. Vai ser o E' mais o P da água. Isso vai ser a força lá no fundo do recipiente. A força. É isso. Então vamos escrever a equação. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Aí. Pronto. Então vai ficar assim, ó, letra B. Por estranho que pareça, né? De repente é estranho para alguns aí. A força vai ser igual ao peso da água, peso que atua sobre a água, mais aquela força ali que constitui o par ação-reação do empuxo. Pronto, então a força que atua no fundo do recipiente vai ser igual ao peso da água, a massa da água, né, 2. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Peso água. Peso água vai ser a massa da água vezes a gravidade. Então vai ser 2 vezes 10. Então vai dar 20. Então vai ser 20 mais o que é 0,5. Então força igual a 20,5 newtons. Beleza? Pronto, respondida a letra B. 20,5 newtons. E aí, o que acharam? Tranquilo ou não? Foi difícil? Vamos fazer mais duas rapidinho, temos 5 minutos, ó. Essas duas aqui agora. Pensa aí rapidinho nessas duas. Ó, a letra B é o seguinte, deixa eu só explicar a letra B. Primeiro você vai considerar os dados anteriores, tá? Vou colocar no chat os dados aí para você lembrar. Mas olha só, 2 kg de água, 500 gramas da massa do corpo e 50 centímetros cúbicos do volume dele. Mas eu vou escrever no chat. E pergunta, a força exercida pelo bloco no fundo do vaso, quando você corta isso aqui, então ele desce, ele afunda. E qual que é a marcação de uma balança, se ela for colocada aqui debaixo, de fora do vaso, ó, qual que vai ser a marcação em quilogramas da balança? Considere a balança com tara 0, com o vaso vazio sobre ela. Tipo, você coloca o vaso aqui, né, sobre a balança, aí depois você zera a balança, ou seja, desconsiderando ali a parte do peso do vaso, tá? Ok? É isso. Tenta fazer essas questões, 2 minutinhos, e aí mais 3 minutos a gente corrige. Vou colocar aqui os dados. Pronto, vamos responder? Olha só, a força exercida pelo bloco no fundo do vaso. Vamos perguntar ao contrário, que fica mais fácil. Qual é a força do fundo do vaso no bloco? Porque pela terceira lei de Newton vai dar o mesmo valor do que isso, entende? Qual é a força do fundo do vaso no bloco? Uai, professor, existe uma força do fundo do vaso no bloco? Claro, força normal. Ele não está parado lá embaixo?
fundo do vaso não empurra ele para cima com força N, então ele está perguntando quanto que vale essa força N, em outras palavras. Seria o paração-reação dela, né? Seria um N' para baixo, assim como a gente fez anterior. Beleza? Temos o peso aqui para baixo do bloco. Temos a força empuxo para cima. O empuxo para cima, gente, é igual ao empuxo que a gente já fez, ó. A gente já respondeu o empuxo para cima. Meio newton, 0,5. E o peso do bloco é de 5 newtons. Aqui vamos ter o seguinte, então, para essa questão. Vamos montar. Vai ficar a normal mais o empuxo para cima é igual ao peso para baixo. Certo? A normal é igual ao peso menos o empuxo. Beleza? Normal igual 5 menos 0,5. Então, quanto que é a força normal? 4,5 newtons. Ué, deu o mesmo valor da tração? Claro. No lugar da tração ficar sustentando aqui, quem está fazendo esse papel agora é a força normal. Deu a mesma coisa, peso menos empuxo. Olha só, volta lá para você ver. Aqui, ó. Tudo a mesma coisa da letra A. Tá bom? Entendido isso? E a letra B? Para filosofar mais um pouquinho, hein? Pensar mais um pouco. Quanto que marca essa balança aqui embaixo? Ó, uma maneira fácil de pensar é a seguinte. Uma pontilhada aqui assim, englobando toda essa água e o corpo, como se fosse um objeto só, então você estaria pesando esse objeto só. Pronto. Então, qual é a massa desse objeto destacado aqui de vermelho? Ué, mais o objeto marrom, a água são 2 kg, o objeto marrom é de meio quilograma, portanto, a força vai ser igual a quê? Acabamos a aula agora, gente, mas é 1 minuto eu termino aqui, tá? A força vai ser o peso da água mais o peso do corpo, certo? Só que queremos a massa da água vai ser, a massa total no caso, vai ser a massa da água mais a massa do corpo, né? A gente, ao invés de falar de peso, a força seria daquele jeito, teria que multiplicar por 10 a gravidade. Mas eu quero saber a massa. Então a massa total ali na balança vai ser igual a massa da água, que é 2 quilogramas, mais 0,5 quilogramas, que é do corpo, então vai dar 2,5 quilogramas. Pronto. Respondida aqui a questão. Beleza? Ou se você quisesse colocar aqui as forças que atuam no fundo do recipiente, são o quê? Só para finalizar, seria o peso água, seria a força empuxo e seria a normal linha, né? Que seria a força, essa normal linha aqui seria da letra A que a gente respondeu, ó, tá? Da letra A, normal linha igual a normal, que é igual a 4,5 newtons. Pronto, aí somando essas três, essa com essa com essa, vai ser igual a força total F. Deixa eu só destacar ali rapidinho. Mais essa aqui é a força F. Beleza? E esse empuxo mais a normal linha, palavras, essas duas dá o peso do objeto, com o peso da água, tá aqui, ó, a força é o peso do objeto, mais o peso da água. Beleza? É isso por hoje. Gente, boa semana para vocês. Valeu, abraço. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.